No vídeo de hoje eu quero te falar sobre o interesse do Internacional na contratação do goleiro Tadeu, goleiro do Goiás, que foi destaque dos últimos campeonatos brasileiros. Eu conversei com o presidente do Goiás sobre essa possibilidade, ele me trouxe diversos detalhes sobre essa proposta que o Inter fez para ter o goleiro que nesse momento tem contrato até 2028 com o Goiás. Quero te falar também um pouco mais sobre o Robert Renan, que é o zagueiro no qual o Inter tem um avanço muito grande e falta apenas uma coisa para ele ser anunciado como novo reforço do Internacional. E no vídeo de hoje também eu quero te explicar essa situação e te falar um pouco mais sobre a situação do Borré, a negociação que no dia de ontem avançou muito, vazou para o mundo inteiro, a negociação que o Inter tem muito bem encaminhado com o jogador colombiano e ainda existe uma expectativa de anúncio no dia de hoje. Pode ser até que quando tu tenha assistido esse vídeo ele já tenha sido anunciado, mas eu quero te trazer mais detalhes no vídeo de hoje. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Antes de começar só esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é muito importante. E além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui realmente para falar sobre uma primeira situação que uma das principais notícias desse vídeo, que é sobre a situação do Borré. Ainda no dia de ontem eu te atualizei sobre tudo que tinha envolvendo a negociação Borré, que é uma negociação onde tinha duas possibilidades. O Inter resolver ainda nesse fim de semana, o último fim de semana do ano, último dia do ano hoje, dia 31 de dezembro, ou o Inter deixar para a primeira semana de janeiro, que é a tendência, tá? Mas pode ser que quando tenha assistido esse vídeo, o Borré já tenha até sido anunciado como novo reforço do Inter. Tem essa possibilidade. Mas eu vou ficar com a que eu tenho até o momento desse vídeo, que é o Borré, que no dia 2 de janeiro vai para a Alemanha rescindir o seu contrato com o Werder Bremen. Ele tem um contrato de empréstimo ainda válido, ele precisa ainda fazer essa rescisão. Pode ser que ele faça tudo isso de maneira online? Obviamente pode, mas a tendência é que ele vá até, nesse momento, a Europa, vá até a Alemanha para definir esse tipo de situação, tá bom? Outra coisa também que eu quero conversar com vocês nesse momento, né, além de falar sobre a situação do Borré, eu quero conversar a partir agora sobre a outra negociação que o Inter tem em andamento, que é sobre o Robert Renan, que é o zagueiro do Zenit, no qual o Inter tem interesse para a próxima temporada. É um jogador que nesse momento o Inter tem negociações muito bem avançadas, mas falta uma coisa para ele ser anunciado como novo reforço do Inter. Todo mundo sabe que tem uma cláusula no contrato do Robert Renan. Por mais que o empréstimo do Robert Renan seja de 1 ano para o Inter, na metade do ano de julho, tem uma cláusula de liberação caso ele seja vendido. E ele já está vendido para o West Ham. E o Inter sabe dessa situação, que pode ter esse jogador por apenas 6 meses. O que o Inter quer nessa situação? O Inter quer uma taxa de vitrine. O Inter quer do Zenit, caso realmente firme essa negociação com o West Ham, 15, 20 milhões de euros a gente está falando, que o Inter ganhe uma porcentagem. O Inter quer 10, 15% dessa taxa de vitrine, para pelo menos o Inter não sair de mãos abanando nesse negócio. Então a gente está falando de uma negociação que pode girar em torno de 20 milhões de euros da venda dele para a Inglaterra, onde o Inter quer ali 2 milhões de euros para ele, caso seja vendido na metade do ano, e o Inter fica com 10 milhões de reais limpos só de ter conseguido o empréstimo desse jogador. E é nesse momento que as negociações estão acontecendo. O Inter está colocando uma cláusula de taxa de vitrine, né? Vendo se tem essa possibilidade do Inter ganhar algum troco em cima desse jogador, caso ele não possa ficar aqui durante toda a temporada. Porque pelo menos é um jogador que não foi formado no Inter, o Inter trouxe de graça e ainda pode conseguir pelo menos um dinheiro assim, basicamente sem custo desse atleta. E é o que o Inter está tentando fazer, né? Caso o jogador saia na metade do ano, porque tem essa possibilidade, porque como eu te falei, ele está vendido já para o West Ham, o Inter conseguiria uma taxa de vitrine de 10, 15% da negociação inteira, tá bom? E é por isso, inclusive, que o Robert Renan ainda não foi anunciado como novo reforço do Internacional, mas é uma contratação que deve ser anunciado a qualquer momento. É um jogador que deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Inter, mas não antes do ano novo, tá? Realmente, o próprio empresário do jogador confirmou que havia essa possibilidade de ser anunciado nessa semana, porém o Inter acabou retardando e colocando essa cláusula, uma imposição, que acabou retardando o negócio, por isso que deve ficar para a primeira semana de janeiro, tá bom? Mas a expectativa, obviamente, é que antes do dia 8 de janeiro, que é quando ocorre a apresentação do Inter, ele já seja anunciado como novo reforço, assim como o Borré, tá bom? Outra negociação que eu quero conversar com vocês foi sobre uma proposta que o Inter fez
pro goleiro do Goiás, Tadeu. Tadeu, que é um goleiro que está há muito tempo no Goiás, é um cara que é sempre destaque dentro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O Goiás que sempre tem essa fama, né, de ter goleiros por muito tempo, e o próprio contrato do Tadeu com o Goiás é muito estranho. O Tadeu tem um contrato com o Goiás até final de 2028, ou seja, é um contrato de 5 temporadas que ele fez esse ano com o Goiás. E tem uma multa rescisória lá de 100 milhões de reais. E é um cara que é muito adorado por lá, é ídolo da torcida do Goiás, está muito bem ambientado por lá, vai jogar a segunda divisão. Mas o Inter, por meio do presidente Alessandro Barcelos, fez uma proposta de empréstimo de 1 ano, pagando 500 mil reais para ter esse jogador e ainda mais uma opção de compra. O Santos também fez uma proposta. E eu conversei com o presidente do Goiás sobre essa possibilidade e ele me disse exatamente isso aqui, ó. Olha, o presidente Alessandro Barcelos chegou em nós, a gente tem uma baita relação com eles e nos ofereceu essa proposta de empréstimo por 1 ano e a gente prontamente recusou. Seria como se a gente quisesse o Alan Patrick por empréstimo. Não faz sentido, o Inter não liberaria, é o nosso principal jogador e a gente não liberaria, né, o Tadeu assim como se fosse de graça. A gente só aceita vender o Tadeu caso algum clube do futebol brasileiro ou do futebol internacional chegue com 35 milhões de reais à vista. Só para vocês terem uma ideia, 35 milhões é mais do que o Inter vai pagar pelo Borré. O Inter vai pagar pelo Borré 5 milhões e meio de euros. A gente está falando aí de uma contratação que vai custar 27, 28 milhões de reais ao Inter. Tadeu, o Goiás quer 35 milhões de reais e mais à vista, né? O Borré, o Inter ainda vai parcelar esse valor. Então tá completamente fora da realidade isso que o Goiás está pedindo. Mas o Inter que está procurando, né, e depois dessa investida a gente só confirma esse tipo de situação, que o Inter está procurando um goleiro. Por quê? Porque o Rocher é o goleiro titular do Inter, todo mundo sabe, só que o Rocher vai ter uma pausa para a Copa América, onde ele vai estar com a seleção uruguaia, 1/4 do Campeonato Brasileiro, jogos da Copa do Brasil, da Sul-Americana, ele não vai estar à disposição do Inter, ele vai ficar fora do Inter. Então o Inter precisa ter um goleiro reserva, e o Inter quer se desfazer do Kehler, o Kehler vai ser vendido, liberado, emprestado, enfim, vai acontecer alguma coisa com o Kehler, ele vai deixar o Inter, e o Inter quer trazer um novo goleiro reserva. Por isso que o Inter foi atrás do Tadeu, que é um goleiro que foi destaque do Campeonato Brasileiro, um goleiro já experiente, é um goleiro que faria sentido para o Inter trazer. Mas desses valores que o Goiás se impôs, né, 35 milhões de reais à vista, o Inter não vai fazer negociação. E o próprio Goiás também não quer vender o jogador, né, até porque o Tadeu já é um jogador aí que está chegando já nos seus 30 anos. Para o Goiás não faz muito sentido daqui a pouco vender esse jogador só por 500 mil. Né? Qual é o goleiro que o Goiás traz hoje por 500 mil reais? É muito difícil. Então o Goiás realmente deve manter esse jogador, mas o Inter que está no mercado atrás de um goleiro. O Inter quer buscar um goleiro para a próxima temporada, um goleiro para ser reserva do Sérgio Rocher. Não vai ser um goleiro do mesmo nível do Rocher, tanto que o próprio Tadeu não é do mesmo nível, mas é um goleiro que o Inter quer para ser reserva, porque sabe que durante no mínimo 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, 2 jogos da Copa do Brasil, 2, 3 jogos da Sul-Americana, não vai poder ter o Rocher em função da data FIFA, em função da CBF fazer esse calendário horrível que faz o Inter não poder ter Rocher, não poder ter Valência, não poder ter Arangues, não poder ter Borré durante boa parte do campeonato, em função de eles estarem com as suas respectivas seleções, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais aqui com novas informações sobre o Internacional. Deixa aqui nos comentários também o que tu achou e qual goleiro tu traria para ser reserva do Inter. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e fui!